في أكبر الكتب. Olá, tudo bem, amigos? Tudo certo? Sejam bem-vindos ao canal Cineflix. Antes de começar, peço que se inscrevam no canal, ativem o sininho e deixem o like para nos apoiar. Então, vamos lá. Hoje vamos falar sobre o filme A Hora do Pesadelo, 1984. Existe um lugar onde todos nós vamos, mas poucos realmente controlam. Um reino onde lógica desmorona e impossibilidades tornam-se realidade.
onde nossos medos mais profundos ganham forma tangível e perseguem-nos através de corredores intermináveis de nossa própria criação. Este lugar é o mundo dos sonhos, território que visitamos todas as noites ao fechar os olhos, entregando-nos vulneráveis ao que quer que habite nas profundezas de nossa mente inconsciente. Mas e se houvesse algo esperando ali? Algo que não pertence às nossas próprias psiques, mas que invadiu este espaço íntimo? Algo que transformou o refúgio do sono em campo de caça mortal? Esta é a história sobre grupo de adolescentes que descobrem que pesadelos podem ser mais que manifestações psicológicas, que às vezes são portais para algo genuinamente aterrorizante, e que enfrentar monstro nos sonhos pode ter consequências fatais no mundo desperto. Nossa jornada começa em subúrbio tranquilo de Springwood, cidade americana que parece epitomizar normalidade e segurança, com ruas arborizadas onde crianças brincam sem supervisão e vizinhos conhecem uns aos outros pelo primeiro nome. É tipo de lugar onde famílias se mudam buscando criar filhos em ambiente seguro, onde crime violento é praticamente desconhecido e escândalos maiores envolvem disputas sobre cercas de propriedade ou barulho excessivo de festas adolescentes. Neste cenário de aparente perfeição suburbana, vive Nancy Thompson, adolescente inteligente e sensível, cursando o último ano do ensino médio, navegando o território familiar de amizades, namoro e planejamento para futuro que parece promissor e aberto. Nancy mora com mãe divorciada em casa confortável na Elm Street, rua que dá nome à própria essência de normalidade suburbana americana. Ela é popular, sem ser parte da elite social cruel, tem namorado dedicado chamado Glenn e melhor amiga Tina, com quem compartilha confidências e experiências típicas de adolescência. Vida dela é, em todos os aspectos mensuráveis, exatamente o que deveria ser nesta fase, cheia de possibilidades e relativamente livre de traumas significativos. Então os sonhos começam, e com eles vem sensação crescente de que algo está fundamentalmente errado, que realidade que parecia tão sólida está construída sobre fundação mais instável do que qualquer um percebe. Tina é primeira a mencionar pesadelos, durante conversa casual na escola, descrevendo o sonho recorrente que a deixa acordando em suor frio, coração disparando, incapaz de sacudir sensação de terror absoluto mesmo após despertar. No sonho, ela está sendo perseguida por figura que mal consegue descrever. Homem desfigurado vestindo suéter listrado vermelho e verde, usando luva equipada com lâminas em dedos, rosto terrivelmente queimado, como se tivesse sobrevivido a fogo, mas ficado permanentemente marcado. A figura ri enquanto caça ela através de paisagens oníricas que mudam e se transformam de maneiras que apenas sonhos permitem, espaços que são simultaneamente familiares e completamente alienígenas. Tina descreve como tentou fugir, mas corredores se alongavam infinitamente, como tentou gritar, mas voz não saía. Paralisia clássica de pesadelos, mas com intensidade que parece ir além. De angústia psicológica normal. Nancy escuta a descrição com desconforto crescente porque reconhece elementos, porque ela também teve sonhos similares, também viu figura que corresponde exatamente à descrição de Tina. Coincidência parece improvável, mas alternativa, que ambas estejam de alguma forma compartilhando mesmos pesadelos. Desafia a compreensão racional. Elas comparam detalhes, descobrindo que não são apenas temas gerais que coincidem, mas especificidades impressionantes. Mesma luva com lâminas, mesmo suéter listrado, mesmo chapéu fedora puído, mesma risada sinistra que ecoa através de espaços oníricos. Glenn, namorado de Nancy, inicialmente descarta preocupações delas como produto de imaginations superativas.
talvez influenciadas por filme de terror que assistiram juntos recentemente ou histórias que circulam na escola. Ele oferece explicações racionais com confiança de alguém que nunca experimentou genuíno terror, que acredita que mundo opera de acordo com regras lógicas e compreensíveis, mas sua própria confiança será testada em breve, quando ele também começar a experimentar invasões noturnas, quando o sono deixar de ser descanso e tornar-se fonte de pavor. Rod, namorado de Tina, figura mais marginal no grupo social deles, conhecido por pequenos problemas com lei e reputação de bad boy, que mantém principalmente como proteção contra vulnerabilidade, também relata sonhos perturbadores, embora inicialmente relutante em admitir por medo de parecer fraco. A convergência de experiências entre 4 adolescentes que, embora amigos, não são tão próximos que naturalmente compartilhariam mesmas ansiedades ou medos inconscientes, sugere que algo além de psicologia individual está operando. Durante sleepover na casa de Tina, enquanto pais dela estão fora de cidade, os 4 amigos decidem ficar acordados juntos, teoria sendo que presença uns dos outros e vigilância mútua os protegerá de pesadelos. A qualidade de pacto de infância nisso, reminiscente de crianças, acreditando que luz noturna ou coberta puxada até queixo pode afastar monstros. Mas à medida que noite avança e exaustão inevitavelmente vence determinação, Tina eventualmente cai no sono, apesar de esforços para permanecer desperta. O que acontece a seguir destruirá completamente qualquer senso de segurança que o grupo tinha, transformando pesadelos de ameaça psicológica para perigo físico mortal. Enquanto Tina dorme, outros 3 observam com crescente alarme enquanto ela começa a se debater, claramente em meio a pesadelo intenso, murmurando e gemendo em angústia. Eles tentam acordá-la, sacudindo ombros dela e chamando o nome. Mas ela permanece presa em sono, incapaz de responder a estímulos externos. Então, horrivelmente, cortes começam a aparecer em seu corpo, rasgos em camisola e ferimentos se abrindo em pele, como se garras invisíveis estivessem atacando-a, como se o que quer que esteja acontecendo em sonho dela esteja manifestando em corpo físico. Rod tenta desesperadamente segurá-la, protegê-la de força invisível, mas é inútil. Tina é lançada pela sala por energia que eles não podem ver, puxada para cima em direção ao teto, onde é suspensa por momento impossível antes de ser deixada cair. Corpo já sem vida quando atinge chão. Glenn e Nancy assistem em horror paralisante, incapazes de processar o que acabaram de testemunhar. Como a amiga foi atacada e perdida por algo que não podiam ver. Algo que operava através de sonhos dela, mas causou dano real e fatal. Rod, em pânico e sabendo que, como namorado com antecedentes criminais será primeiro suspeito, foge da cena. Decisão que se revelará desastrosa, mas que no momento parece única opção. Polícia é chamada, cena é investigada, e exatamente como Rod temia, ele é identificado como suspeito principal no que autoridades classificam como homicídio brutal. Evidência circunstancial é damning. Ele estava presente, tinha relacionamento com vítima que amigos descrevem como às vezes volátil, e fugiu da cena. Que Glenn e Nancy insistem que Tina foi atacada por força invisível enquanto dormia é descartado como tentativa confusa de proteger amigo ou resultado de trauma de testemunhar violência. Ninguém em autoridade está preparado para considerar a explicação sobrenatural, e interpretação deles de eventos é filtrada através de pressuposições sobre o que é possível dentro de compreensão materialista de realidade. Nancy, traumatizada por perda de melhor amiga e profundamente perturbada por implicações do que testemunhou, torna-se obcecada com entender o que está acontecendo.
Se Tina foi atacada em sonhos, com consequências fatais no mundo real, então todos que experimentaram pesadelos similares estão em perigo mortal. Ela precisa descobrir quem ou o que é figura de chapéu fedora e luva com lâminas, e mais importante, como detê-lo antes que ataque novamente. Suas investigações iniciais são frustradas por adultos que descartam preocupações dela, como reação de luto ou estresse pós-traumático de testemunhar violência. Mãe dela, Marge, é particularmente dismissiva, insistindo que Nancy precisa simplesmente esquecer, seguir em frente, não se deixar ser consumida por tragédia. Há qualidade de deflexão nas respostas de Marge que Nancy não entende completamente ainda, como se mãe soubesse mais do que está dizendo, mas está determinada a manter filha na ignorância. Pai de Nancy, Donald, policial divorciado que mantém relacionamento próximo com filha, apesar de não viver mais em casa, está mais disposto a escutar, mas igualmente incapaz de aceitar explicações que desafiam compreensão racional dele de como o mundo funciona. Ele investiga através de lentes de policial, procurando por perpetrador humano, conexões criminais, explicações materiais para o que aconteceu a Tina. Nancy percebe que não pode depender de adultos para ajuda, que terá que encontrar respostas por conta própria. Ela começa a pesquisar, visitando biblioteca para procurar por casos similares, conversando com pessoas mais velhas na comunidade que podem se lembrar de eventos históricos relevantes, gradualmente montando o quebra-cabeça de passado de Springwood, que foi deliberadamente suprimido e esquecido. O que ela descobre é história perturbadora de vigilantismo e justiça extralegal que aconteceu décadas atrás, envolvendo muitos dos pais que agora lideram comunidade, incluindo sua própria mãe. Havia homem chamado Fred Krueger, zelador de escola que foi acusado de crimes terríveis contra crianças de Springwood. Ele foi preso, mas por tecnicalidade legal foi solto antes que pudesse ser julgado, deixando pais furiosos e aterrorizados com o prospecto dele permanecendo livre em comunidade. Grupo de pais, liderados por senso de justiça vigilante e desejo de proteger crianças por qualquer meio necessário, tomaram lei em próprias mãos. Eles rastrearam Krueger até lugar onde ele se escondia, prenderam-no lá dentro e incendiaram o prédio, garantindo que ele perecesse em chamas. Foi acordo tácito entre participantes de nunca falar sobre o que fizeram, de levar segredo para túmulo, permitindo que comunidade seguisse em frente como se Krueger simplesmente desapareceu, ao invés de ter sido executado por turba. Nancy confronta a mãe com esta informação, exigindo confirmação e detalhes completos. Marge, confrontada com o conhecimento de filha e reconhecendo que negação adicional é inútil, eventualmente admite verdade. Ela estava entre pais que participaram, que ajudaram a garantir que Krueger não pudesse mais ameaçar crianças. Ela justifica ações deles como necessárias para proteger comunidade, como resposta compreensível a sistema de justiça que falhou em proteger mais vulneráveis. Mas a admissão vem com revelação adicional que faz estômago de Nancy revirar. Os adolescentes sendo atacados nos sonhos não são aleatórios, mas sim filhos dos pais vigilantes, vingança de Krueger, visando especificamente descendentes daqueles que o eliminaram. Krueger, de alguma forma, sobreviveu através dos sonhos, encontrou maneira de persistir após seu fim físico como entidade que habita reino dos pesadelos, usando este domínio para caçar próxima geração, fazendo pais que o eliminaram assistirem filhos perecerem como punição por o que fizeram. É vingança de escopo e crueldade que transcende meramente física, operando em níveis psicológicos e sobrenaturais que desafiam todas as formas convencionais de defesa ou justiça.
Nancy percebe que precisa encontrar forma de combater Kruger em próprio território dele, nos sonhos, porque apenas evitar dormir é insustentável de longo prazo. Exaustão eventualmente vencerá qualquer um, não importa quão determinado, e momento em que adormecer será momento de máxima vulnerabilidade. Ela começa a experimentar com técnicas, descobrindo que objetos podem ser trazidos de sonhos para a realidade desperta se segurados firmemente no momento de acordar, sugerindo que fronteira entre mundos oníricos e físicos é permeável de maneiras que podem ser exploradas. Esta descoberta oferece impossibilidade. Se pode trazer coisas de sonhos para a realidade, talvez possa trazer Kruger para fora também, arrancá-lo de domínio onde ele tem vantagem absoluta e forçá-lo a confrontar no mundo físico onde regras normais se aplicam. É plano desesperado com inúmeras variáveis desconhecidas, mas a alternativa é esperar passivamente para ser caçada. E isso não está na natureza de Nancy. Ela recruta Glenn para ajudar, explicando teoria e pedindo que ele esteja presente para acordá-la em momento crítico, para puxá-la de volta à realidade, junto com o que quer que ela esteja segurando ou sendo segurada por. Glenn está assustado, mas dedicado a Nancy, disposto a tentar qualquer coisa que possa detê-los de ser próximas vítimas. Eles estabelecem sistema de alarmes e timers, preparações elaboradas destinadas a garantir que Nancy possa ser acordada em momento preciso. Mas confiança deles é mal colocada, porque subestimam o poder de sono e habilidade de Kruger de manipular não apenas quem está sonhando, mas ambiente ao redor. Quando Nancy deliberadamente permite-se adormecer, entrando nos sonhos armada com conhecimento e determinação, encontro com Kruger é aterrorizante de maneiras que preparação psicológica não poderia mitigar completamente. Ele é mais grotesco pessoalmente que em vislumbres fragmentados de pesadelos anteriores. Face queimada, horrível máscara de tecido cicatricial e ódio. Voz áspera escarnecendo dela, enquanto persegue através de paisagens que mudam constantemente. Nancy tenta implementar plano, agarrando-se a Kruger, enquanto grita para Glenn acordá-la. Mas Glenn, no mundo desperto, caiu no sono, apesar de todas as precauções, sucumbindo à exaustão própria e deixando Nancy sem apoio crucial no momento mais crítico. O que acontece a Glenn enquanto dorme é tragédia que demonstra crueldade de Kruger, morte que é ao mesmo tempo absurda de perspectiva de física normal e aterrorizantemente eficaz. Nancy acorda sozinha, tendo conseguido trazer algo de sonho, chapéu de Kruger, agarrado em mão, mas perdeu outro amigo e percebe que está verdadeiramente isolada agora, que deve confrontar esta ameaça essencialmente sozinha, porque todos ao redor ou pereceram ou incapazes de ajudar efetivamente. Pai dela, Donald, finalmente começa a levar alegações dela mais seriamente, após padrão de ocorrências impossíveis de ignorar. Mas mesmo crença dele é limitada por estrutura de compreensão materialista. Ele pode aceitar que algo perigoso está acontecendo, mas luta para aceitar que opera através de sonhos e viola leis conhecidas de realidade. Aqui no Cineflix, nós trazemos resumos incríveis de filmes para vocês curtirem. Se ainda não faz parte da nossa comunidade, cliquem no botão de inscrição, ativem o sininho para receber todas as novidades e deixem aquele like especial para fortalecer nosso trabalho. Sejam todos muito bem-vindos. Nancy eventualmente formula plano final, mais desesperado e arriscado que tentativas anteriores, mas informado por tudo que aprendeu sobre natureza de Kruger e fronteira entre sonhos e vigília.
Ela armará casa com armadilhas improvisadas, transformando o lar familiar em campo de batalha, então deliberadamente entrará em sono e confrontará Kruger, planejando trazer ele através para a realidade física, onde pode ser contido pelas armadilhas que preparou. É a inversão da dinâmica de caçador e presa. Nancy escolhendo ser isca, mas em território que ela preparou, apostando que pode virar vantagem de Kruger contra ele. Preparações são elaboradas. Ela estuda livros sobre construção de armadilhas, aprende sobre explosivos improvisados e mecanismos de disparo, transforma a casa em labirinto de perigos destinados a incapacitar ou destruir qualquer coisa que navegue através dele. Mãe dela observa preparações com horror crescente, tentando detê-la, mas também entendendo que Nancy está além de persuasão, que determinação dela vem de lugar de sobrevivência absoluta, onde argumentos racionais não penetram. Quando Nancy finalmente se permite dormir, é com coquetel de sedativos garantindo que sono será profundo, mas também com fio amarrado em braço conectado a sistema que pode acordá-la através de choque ou dor, se necessário. Confronto final com Kruger. Nos sonhos, é batalha de vontades tanto quanto física. Nancy usando o conhecimento de que está sonhando para tentar controlar o ambiente, para virar manipulação dele das leis oníricas contra ele próprio. Kruger escarnece de tentativas dela, demonstrando controle superior sobre Reino dos Sonhos, mas Nancy tem algo que ele não esperava completamente. Falta de medo absoluto que vem de ter perdido todos que importavam e não ter nada mais a perder. Coragem de desespero que permite ela enfrentá-lo diretamente ao invés de apenas fugir. Em momento crucial, Nancy consegue agarrar Kruger e acionar mecanismo que a acorda, puxando ele através de fronteira entre mundos. A transição é violenta e desorientadora, realidade oníricas e física misturando por momento antes de separar. E, quando Nancy abre olhos, está em quarto dela com Kruger materializado. Confuso e temporariamente vulnerável por estar fora de domínio onde reina supremo. Armadilhas que Nancy preparou ativam em sequência, enquanto Kruger, tentando navegar casa desconhecida em estado físico, ao qual não está acostumado, tropeça em gatilhos. Explosões pequenas, fogo, mecanismos projetados para ferir e desorientar, todos atingem-o em sucessão. Nancy, operando em adrenalina pura e determinação de sobreviver, persegue através de casa que se tornou zona de guerra, implementando planos de backup quando iniciais falham, improvisando quando Kruger demonstra resiliência maior que o humano normal teria. Confronto final é brutal e exaustivo. Ambos, Nancy e Kruger, empurrando além de limites de resistência, mas eventualmente Nancy consegue manobra que parece incapacitar ele suficientemente. Ela o prende em quarto usando fogo, elemento que deveria ter particular ressonância, dado como ele originalmente pereceu, assistindo enquanto chamas consomem figura que aterrorizou ela e amigos. Há momento de triunfo, sensação de que finalmente acabou, que monstro foi derrotado e ela sobreviveu. Mas vitória revela-se ilusória, ou pelo menos incompleta, porque a natureza de Kruger como entidade que existe primariamente em sonhos significa que eliminação física não é necessariamente permanente. Final é ambíguo, sugerindo que enquanto Nancy sobreviveu e talvez enfraqueceu Kruger, a ameaça não foi completamente erradicada, que enquanto pessoas continuarem sonhando, e enquanto culpa dos pais permanecer não resolvida, Kruger pode encontrar maneiras de persistir e retornar. Nancy emerge de experiência profundamente transformada, não mais adolescente inocente, mas sobrevivente carregando trauma, que levará anos para processar, se alguma vez completamente o fizer. História que viveu, é uma que não pode compartilhar completamente com outros,
porque quem não experimentou não pode realmente compreender. Não pode acreditar completamente em realidade de sonhos que atacam, de monstros que violam fronteira entre consciente e inconsciente. Ela perdeu amigos, perdeu sensação de segurança que a maioria das pessoas mantém através de vida, perdeu crença de que simplesmente seguir regras e ser boa pessoa oferece proteção contra dano. Springwood, superficialmente, retorna à aparência de normalidade após eventos traumáticos, comunidade preferindo esquecer e seguir em frente, ao invés de confrontar verdades desconfortáveis sobre o que pais fizeram décadas atrás e como tentativa deles de proteger filhos através de violência vigilante criou ameaça muito pior. Há conluio silencioso para tratar ocorrências como tragédias explicáveis através de meios convencionais, para não examinar muito de perto inconsistências ou elementos sobrenaturais. Esta negação coletiva é tanto mecanismo de proteção quanto falha moral, recusa de assumir responsabilidade completa por ações e consequências. Para Nancy, não há luxo de negação ou esquecimento. Memórias estão gravadas muito profundamente, perdas muito significativas. Ela carrega conhecimento de que o mundo é mais estranho e perigoso do que a maioria percebe, que há coisas operando em margens de realidade que desafiam compreensão materialista, que fronteiras entre estados de consciência são mais permeáveis e perigosas do que pessoas assumem. Este conhecimento é simultaneamente poder e fardo, tornando impossível retornar à inocência, mas também fornecendo consciência que pode ser protetiva se ameaças similares emergem. A história deixa questões sobre natureza de justiça e vingança, sobre se pais agiram justificadamente dado falha de sistema legal em proteger crianças, sobre se violência vigilante pode alguma vez ser moralmente defensável, mesmo quando motivada por desejo genuíno de proteger inocentes. Kruger era indubitavelmente ameaça, alguém que causou dano terrível e provavelmente continuaria causando se não detido, mas método escolhido pelos pais criou martírio que permitiu persistência dele em forma ainda mais perigosa e difícil de combater. Há também exploração de como trauma e culpa não resolvidos manifestam, como segredos mantidos por pais infectam próxima geração de maneiras que não poderiam prever, como tentativa de proteger através de ocultamento frequentemente cria vulnerabilidades maiores. Se pais tivessem sido honestos sobre o que fizeram, se tivessem preparado filhos para a possibilidade de vingança de Kruger, ao invés de esperar que simplesmente esquecer faria a ameaça desaparecer, talvez tragédias pudessem ter sido evitadas ou mitigadas. A ambientação em subúrbio americano aparentemente perfeito serve para enfatizar que horror pode existir sob superfície de normalidade, que lugares que parecem mais seguros podem abrigar segredos mais escuros. Springwood, com suas ruas arborizadas e casas bem mantidas, é fachada sobre fundação de violência e negação, e esta dissonância entre aparência e realidade é fonte de desconforto tanto quanto manifestações sobrenaturais de Kruger. Adolescentes no centro da história representam vulnerabilidade particular de juventude, apanhados em consequências de decisões adultas sem ter sido consultados ou preparados, pagando preços por ações que outros tomaram antes mesmo deles nascerem. A injustiça fundamental nisso, que ressoa além de elementos sobrenaturais específicos, comentários sobre como gerações sofrem por escolhas de predecessores, como trauma é herdado e perpetuado através de famílias e comunidades. Nancy, como protagonista, demonstra crescimento de inocência para a consciência traumática, de adolescente comum para sobrevivente, marcada por experiências que a separam fundamentalmente de pares.
Sua jornada é de empoderamento forçado, tendo que desenvolver coragem e recursos não porque escolheu heroísmo, mas porque a alternativa era perecer. Há custo neste tipo de sobrevivência que vai além de físico, perda de confiança básica no mundo e em adultos, supostamente protetores, desenvolvimento de hipervigilância e trauma que moldará relacionamentos e escolhas futuras. Kruger, como antagonista, é eficaz precisamente porque opera em espaço onde todos são vulneráveis, onde defesas normais são inúteis, onde adormecer, ato mais básico e necessário de existência humana, torna-se momento de terror. Transformação dele de humano monstruoso em entidade sobrenatural aumenta a ameaça ele representa, mas também torna-o menos pessoal de certas formas, mais força, de natureza que indivíduo, com motivações compreensíveis. Sua aparência grotesca e maneira teatral são desenhadas para maximizar terror, mas também criam distância, permitindo que seja visto como mal externo, ao invés de reflexo de potenciais dentro de humanidade normal. O uso de sonhos como campo de batalha explora ansiedades universais sobre falta de controle em estados alterados de consciência, sobre vulnerabilidade de sono, sobre natureza frequentemente perturbadora de pesadelos que todos experimentam. Ao tornar literal a ideia de que pesadelos podem causar dano real, história toca em medos primordiais que ressoam independentemente de crença em elementos sobrenaturais. Há reconhecimento de que sonhos são espaços onde processamos traumas e medos, e torná-los literalmente perigosos viola um dos últimos refúgios de processamento psicológico. Final ambíguo que sugere vitória incompleta reflete realidade de que trauma e ameaças raramente são completamente resolvidos, que sobreviventes frequentemente carregam consciência contínua de vulnerabilidade, que vigilância torna-se permanente. Nancy pode ter derrotado Kruger temporariamente, mas não pode retornar a estado de inocência pré-trauma, não pode dormir novamente sem consciência de o que pode estar esperando. Esta é talvez vitória mais realista que triunfo completo seria. Reconhecimento de que sobreviver horror muda a pessoa fundamentalmente e permanentemente. A história funciona como horror adolescente, mas também como exploração de temas mais profundos sobre culpa, responsabilidade intergeracional, limites de vigilantismo e custos de segredos mantidos. É tanto entretenimento quanto comentário sobre como sociedades lidam com ameaças a crianças, sobre quando justiça oficial é inadequada e o que alternativas implicam, sobre como tentativas de proteger através de ocultamento frequentemente criam vulnerabilidades maiores do que honestidade difícil criaria. Para audiências, história oferece catarse de confrontar, medos sobre vulnerabilidade de sono e horror de pesadelos, mas também convite para considerar questões morais mais complexas sobre justiça, vingança e responsabilidade. Aqui no Cineflix, nós trazemos resumos incríveis de filmes para vocês curtirem. Se ainda não faz parte da nossa comunidade, cliquem no botão de inscrição, ativem o sininho para receber todas as novidades e deixem aquele like especial para fortalecer nosso trabalho. Sejam todos muito bem-vindos. Nancy permanece como símbolo de sobrevivência feminina, garota que recusa papel de vítima passiva e luta ativamente contra a ameaça que adultos ao redor não conseguem ou não querem enfrentar efetivamente. Sua inteligência e determinação são armas tanto quanto qualquer armadilha física que constrói, demonstrando que sobreviver horror requer tanto recursos psicológicos quanto materiais. O legado da história estende-se além de narrativa específica para influenciar gênero de horror amplamente, estabelecendo tropos e temas que continuam sendo explorados e reinterpretados.
Ideia de antagonista que retorna repetidamente, que não pode ser permanentemente derrotado, tornou-se elemento definidor de horror franchises. Uso de sonhos como espaço de terror abriu território criativo que permite violação de leis físicas normais, enquanto mantém stakes genuínos através de consequências no mundo desperto. Springwood, como cenário, continua existindo na imaginação cultural como local de horror oculto sob normalidade suburbana, e Elm Street tornou-se endereço sinônimo de perigo, apesar de aparência segura. Estas contribuições ao gênero demonstram como história específica de Nancy e Krueger tocou em algo ressonante o suficiente para persistir e proliferar através de múltiplas iterações e interpretações. No final, A Hora do Pesadelo é sobre impossibilidade de escape completo de passado e trauma, sobre como o horror que pensamos ter derrotado pode retornar em formas novas, sobre vulnerabilidade fundamental de existência humana que, nem vigilância constante, pode completamente mitigar. É reconhecimento de que alguns medos são justificados porque perigos reais existem, mas também de que coragem diante destes perigos é possível, que sobrevivência, mesmo custando muito, vale a luta. Nancy emerge, não ilesa, mas viva, não inocente, mas sábia de maneiras dolorosas, não sem medo, mas capaz de agir apesar dele. E talvez isto seja a forma mais realista e poderosa de heroísmo que história poderia oferecer. Fim do roteiro completo de A Hora. Do Pesadelo Retriesca preciso de mais 5 blocos. Hora do Pesadelo, continuação final. Bloco 16. Ecos na Vigília. Nos meses que seguem após confronto com Krueger, Nancy descobre que sobreviver é apenas primeiro passo em jornada muito mais longa de tentar reconstruir algo parecido com vida normal. O trauma não desaparece simplesmente porque a ameaça imediata foi temporariamente neutralizada. Ao invés disso, manifesta em incontáveis maneiras que infiltram cada aspecto de existência. Sono, que deveria ser refúgio e necessidade biológica básica, tornou-se fonte de terror que ela evita o máximo possível, permanecendo acordada através de combinação de cafeína, força de vontade e medo genuíno do que pode estar esperando se ela baixar guarda e permitir-se adormecer. A privação de sono crônica cobra preço severo, Nancy experimentando alucinações auditivas e visuais que tornam cada vez mais difícil distinguir entre o que é real e o que é produto de exaustão extrema. Ela vê sombras movendo na periferia de visão, ouve vozes sussurrando quando está sozinha, sente presença observando mesmo em momentos que deveria estar segura. Não consegue determinar se estas experiências são flashbacks de trauma, efeitos de privação de sono ou sinais de que Krueger, de alguma forma, ainda está alcançando através de fronteira entre mundos. Esta incerteza é torturante, mantendo-a em estado de hipervigilância constante que é insustentável, mas que parece única opção quando a alternativa é vulnerabilidade do sono. Escola torna-se quase impossível de navegar. Nancy, incapaz de se concentrar em lições ou interações sociais quando está operando em reservas vazias de energia e constantemente distraída por memórias intrusivas e medo. Professores notam declínio dramático em desempenho dela, de estudante anteriormente capaz para alguém que mal consegue permanecer acordada durante aulas, mas interpretam através de lente de luto por amigos perdidos, ao invés de compreender profundidade completa de o que ela experimentou. Colegas não sabem como se relacionar com ela, desconfortáveis com a intensidade de trauma dela e não equipados para oferecer tipo de suporte que ela precisaria. Nancy encontra-se cada vez mais isolada, separada de pares, por experiências que eles não podem compreender e que ela não pode articular completamente. Marge, mãe de Nancy, lida com própria culpa e trauma de maneiras que são simultaneamente compreensíveis e destrutivas.
ela aumenta consumo de álcool significativamente, usando substância para amortecer memórias de o que fez a Kruger décadas atrás e o que essas ações custaram à filha e amigos dela. Há momentos de lucidez onde Marge tenta conectar com Nancy, tenta oferecer conforto ou apoio, mas mais frequentemente está perdida em própria névoa de arrependimento e autopiedade. Relacionamento entre mãe e filha deteriora-se dramaticamente, Nancy ressentindo Marge por participação em violência vigilante que criou Kruger como ameaça sobrenatural, e Marge incapaz de aceitar responsabilidade completa sem desmoronar sob peso de culpa. Há conversas onde Marge tenta justificar ações dos pais, explicar que estavam desesperados para proteger crianças de predador que sistema legal libertou, que fizeram o que acreditavam ser necessário em momento de crise. Nancy compreende lógica intelectualmente, mas não consegue perdoar completamente, não quando amigos dela pagaram preço por decisões feitas antes dela nascer. Donald, pai de Nancy, tenta intervir e fornecer estabilidade que Marge não consegue, mas próprias limitações dele tornam o apoio incompleto. Como policial, ele opera dentro de estrutura que valoriza evidência material e explicações racionais, lutando para aceitar completamente elementos sobrenaturais de o que Nancy experimentou, mesmo após testemunhar impossibilidades. Ele foca em aspectos práticos, garantindo que Nancy tenha terapia e suporte médico, tentando estabelecer rotinas que poderiam trazer sensação de normalidade. Mas estas intervenções tocam apenas superfície de trauma muito mais profundo. Há também tensão em relacionamento deles, porque Donald estava entre pais que participaram em ação contra Kruger. Embora papel exato dele permaneça ambíguo e ele reluta em discutir detalhes. Nancy quer respostas completas sobre o que aconteceu naquela noite, quer entender exatamente quem fez o quê e como decisões foram tomadas, mas Donald mantém silêncio que frustra ela profundamente. Este padrão de adultos em vida dela mantendo segredos, mesmo agora, após consequências devastadoras de ocultamento serem óbvias, reforça a sensação de Nancy de que não pode confiar completamente em ninguém, que está fundamentalmente sozinha em navegar realidade que outros recusam confrontar honestamente. Ela eventualmente busca terapeuta que especializa em trauma, tentativa de processar experiências através de estrutura profissional. Mas como articular em sessão de terapia, que foi caçada através de sonhos por entidade sobrenatural, que amigos foram atacados por força que violou fronteiras entre consciente e inconsciente, que sobreviveu arrastando monstro de pesadelos para a realidade e confrontando-o em campo de batalha improvisado? Terapeuta escuta com expressão que Nancy não consegue ler completamente, fazendo anotações e, ocasionalmente, fazendo perguntas que parecem projetadas para avaliar a estabilidade mental dela, ao invés de simplesmente aceitar a narrativa dela. A frustração imensa em ser tratada como potencialmente delirante quando sabe com certeza absoluta que experiências foram reais, que trauma não é construção psicológica, mas resultado de eventos genuínos, mesmo que desafiem compreensão convencional. Nancy eventualmente para de ir à terapia, sentindo que o processo está invalidando experiências ao invés de ajudando a processar, que estruturas profissionais de saúde mental não estão equipadas para lidar com trauma que tem componentes sobrenaturais. Desesperada por alguma forma de alívio de ciclo de exaustão e medo, Nancy começa a experimentar com medicação prescrita para insônia, esperando que talvez pílulas possam fornecer sono sem sonhos, inconsciência sem vulnerabilidade. Mas medicamentos trazem próprios problemas, efeitos colaterais, incluindo confusão matinal e sensação de desconexão de realidade que adiciona camada adicional de desorientação.
Há também medo persistente de que, mesmo em sono induzido por drogas, ela pode estar vulnerável a Kruger, se ele de alguma forma ainda existe em forma residual, esperando por oportunidade de retornar. Este medo não é completamente irracional, dado ambiguidade de como o confronto final resolveu, dado natureza de Kruger como entidade que existe primariamente em reino onírico e pode não seguir regras normais de mortalidade. Comunidade de Springwood gradualmente retorna à aparência de normalidade, trauma coletivo sendo processado através de funerais, memoriais e, eventualmente, movimento deliberado para seguir em frente e não morar em tragédia. Há conversas sussurradas sobre o que realmente aconteceu, especulações e teorias que circulam entre residentes, mas nenhum consenso emerge e, eventualmente, até especulações diminuem conforme novas preocupações e eventos capturam a atenção coletiva. Para Nancy, esta normalização é simultaneamente bênção e traição, útil porque significa menos escrutínio e pressão sobre ela, mas também dolorosa porque sente como esquecimento dos amigos perdidos, minimização de o que experimentaram. Durante este período de tentativa de reintegração e recuperação, Nancy desenvolve obsessão com pesquisar fenômenos relacionados a sonhos e entidades sobrenaturais, procurando por casos similares em história ou outras culturas que possam fornecer contexto ou estratégias adicionais. Ela passa horas em bibliotecas e eventualmente descobre computadores iniciais de internet, navegando grupos de discussão e fóruns onde pessoas compartilham experiências com sonhos anômalos e encontros sobrenaturais. A sensação de validação em descobrir que outros ao redor do mundo relatam experiências que ecoam elementos do que ela viveu, que não está completamente sozinha em ter enfrentado horrores que operam através de sonhos. Ela faz conexões com alguns destes indivíduos, correspondência cuidadosa, onde compartilham informações sem revelar detalhes demais específicos que poderiam identificá-los ou trazer atenção indesejada. Através destas trocas, Nancy aprende sobre técnicas de sonho lúcido, práticas de várias tradições espirituais, destinadas a manter consciência durante sono e exercer controle maior sobre experiências oníricas. Ela começa a experimentar com estas técnicas, gradualmente reconstruindo capacidade de dormir, enquanto mantendo algum nível de vigilância e controle, transformando o sono de momento de vulnerabilidade total para estado onde ela tem algum grau de agência. É processo longo e frequentemente frustrante, com muitos recuos e momentos de terror quando o controle escorrega, mas representa progresso em direção a recuperar aspecto básico de existência humana que Kruger havia corrompido. Nancy também desenvolve rituais elaborados ao redor de sono, preparações que fornecem sensação psicológica de segurança, mesmo se eficácia objetiva é questionável. Ela dorme apenas com luzes acesas, mantém objetos específicos próximos que têm significado de proteção para ela, estabelece alarmes em intervalos que a acordam periodicamente para verificar que ainda está em controle. Para observador externo, comportamentos podem parecer compulsivos ou irracionais, mas para Nancy são essenciais. Scaffolding que permite ela funcionar quando estruturas normais de segurança foram destruídas. Há também reconhecimento crescente de que trauma dela não existe em isolamento, que família de Tina, de Glenn, de Rod, todos estão lidando com próprias formas de perda e confusão sobre o que aconteceu. Nancy eventualmente busca algumas destas famílias, não com explicações completas que não seriam acreditadas, mas com oferecimento de presença, reconhecimento compartilhado de perda. Estas conexões são dolorosas, mas também significativas, lembrando ela de que não está completamente sozinha em carregar peso de eventos,
que outros também estão navegando vida após trauma, mesmo se não compartilham compreensão completa de natureza sobrenatural de ameaça. O aniversário de 1 ano de falecimento de Tina traz todos estes temas em foco agudo. Nancy forçada a confrontar quanto progresso fez ou não fez em processar perda e trauma. Ela visita túmulo de Tina, primeira vez que consegue fazer isso, e permite-se finalmente chorar completamente de maneira que não permitiu durante meses de simplesmente tentar sobreviver e funcionar. Há libertação nas lágrimas, reconhecimento de que luto é processo que não pode ser apressado ou evitado, que forçar-se a seguir em frente antes de processar completamente apenas prolonga a agonia. Ela fala com Tina como se a amiga pudesse ouvi-la, pedindo desculpas por não ter conseguido salvá-la, prometendo que morte dela não será esquecida ou sem significado, que Nancy carregará memória e aprenderá de experiência de maneiras que talvez ajudem outros, eventualmente. Bloco 17. Reconstruindo fundações. À medida que segundo ano após eventos traumáticos começa, Nancy fez progresso suficiente em recuperação para começar a considerar futuro além de mera sobrevivência. Ela completa ensino médio, processo que exigiu determinação extraordinária, dado quanto tempo perdeu devido a trauma e recuperação. Mas consegue, através de combinação de trabalho compensatório e advocacia de alguns professores que reconheceram circunstâncias extraordinárias. Formatura é evento agridoce, marcando realização, mas também ausência dolorosa de amigos que deveriam estar lá compartilhando o momento. Nancy aceita diploma consciente de que está aqui apenas por sorte e escolhas desesperadas, que facilmente poderia ter sido ela, ao invés de, ou além, de Tina e Glenn, que pereceram. Durante cerimônia, ela vê outros pais vigilantes sentados na audiência, alguns evitando contato visual com consciência óbvia de papel deles em criar condições para a tragédia, outros mantendo fachadas de normalidade que Nancy encontra quase tão perturbadora quanto admissões abertas de culpa seriam. Donald está na audiência, claramente orgulhoso, mas também carregando o peso próprio de arrependimento e responsabilidade. Marge está notavelmente ausente. O alcoolismo dela progredindo ao ponto onde participação em eventos públicos tornou-se rara e difícil. Esta ausência dói Nancy de maneiras complexas. Raiva sobre fraqueza de mãe misturada com pena por como Marge está sendo consumida por culpa e incapacidade de processar ações e consequências. Nancy toma a decisão de frequentar a universidade, escolhendo estudar psicologia com foco em trauma e sono, transformando experiências próprias em motivação para eventualmente ajudar outros que enfrentam situações similares. A ironia em alguém tão profundamente traumatizada, escolher campo que requererá confronto constante com trauma como conceito e realidade, mas também a lógica, sensação de que se experiências dela devem ter significado, pode ser através de usar conhecimento duramente ganho para benefício de outros. Ela escolhe universidade suficientemente distante de Springwood para oferecer separação física de local de trauma, mas não tão distante que não possa retornar se necessário. Equilíbrio entre fuga e responsabilidade contínua. Transição para a vida universitária é desafiadora de maneiras que Nancy antecipa e outras que surpreendem. A liberdade em estar em ambiente onde ninguém conhece a história dela, onde pode apresentar-se sem peso de reputação como garota que sobreviveu àqueles eventos terríveis, mas também a solidão de não ter conexões estabelecidas, de começar completamente do zero socialmente. Colega de quarto atribuída aleatoriamente é estudante internacional sem conhecimento de eventos em Springwood, o que é simultaneamente alívio e fonte de distância.
Impossibilidade de explicar completamente porque Nancy tem alguns dos hábitos e ansiedades que manifesta. Nancy inicia aulas com dedicação que impressiona professores. Fome por conhecimento sobre trauma, dissociação, pesadelos e mecanismos de enfrentamento, sendo claramente motivada por algo mais do que interesse acadêmico abstrato. Ela absorve teorias sobre como mente processa eventos traumáticos, sobre neurobiologia de pesadelos, sobre técnicas terapêuticas destinadas a ajudar sobreviventes a reconstruir senso de segurança e controle. Há momentos onde leituras são gatilhos, descrições de sintomas de trauma pós-traumático, correspondendo tão precisamente a experiências próprias que leitura torna-se dolorosa, mas ela persiste acreditando que compreensão é forma de poder sobre experiências que de outra forma permaneceriam completamente opressoras. Durante o primeiro semestre, Nancy conhece Sarah, estudante mais velha, que serve como mentora para calouros em departamento de psicologia. Sarah tem qualidade de ter sobrevivido a algo difícil também, embora a natureza exata permaneça não especificada. E há reconhecimento mútuo entre elas de pessoas que entendem peso de trauma, mesmo sem compartilhar detalhes específicos. Elas desenvolvem amizade baseada inicialmente em respeito mútuo e, eventualmente, em confiança mais profunda. Nancy gradualmente compartilhando fragmentos de história, enquanto Sarah escuta sem julgamento ou incredulidade, simplesmente aceitando narrativa de Nancy e oferecendo validação de que experiências foram reais, e trauma é justificado independentemente de outros acreditarem ou compreenderem completamente. Sarah introduz Nancy a grupo de apoio para sobreviventes de trauma, reunião semanal facilitada por terapeuta experiente, onde participantes compartilham experiências e estratégias de enfrentamento. Nancy é hesitante inicialmente, memórias de tentativa anterior de terapia, onde foi tratada como potencialmente delirante ainda frescas, mas Sarah assegura que este grupo é diferente, que facilitador especializa em acreditar em sobreviventes e trabalhar com realidades deles, ao invés de impor estruturas externas de o que é possível ou credível. Em primeira reunião, Nancy escuta outros compartilharem histórias de sobrevivência de violência, desastres, perdas, cada narrativa única, mas com temas ressoantes de como o trauma fragmenta senso de self e segurança. Como recuperação é processo longo e não linear. Quando eventualmente é turno dela de compartilhar, Nancy oferece versão editada de experiências, focando em perda de amigos e trauma de testemunhar violência, enquanto omitindo elementos sobrenaturais específicos que poderiam parecer inverossímeis. Mas mesmo esta versão parcial é recebida com empatia e validação, grupo reconhecendo intensidade de o que ela experimentou e oferecendo estratégias que ajudaram outros a navegar desafios similares de reintegração e recuperação. Participação no grupo torna-se parte regular de rotina de Nancy, fornecendo estrutura e comunidade que faltava em tentativas anteriores de processar trauma sozinha. Ela aprende que não está sozinha em ter pesadelos persistentes, em lutar com hipervigilância, em experimentar flashbacks desencadeados por lembretes inesperados. Há conforto em descobrir que estes não são sinais de fraqueza ou falha, mas respostas normais a trauma extraordinário, que recuperação não significa eliminação de sintomas, mas desenvolver ferramentas para gerenciá-los e viver significativamente apesar deles. Nancy também começa a desenvolver interesse em pesquisas sobre consciência e sonhos, lendo estudos sobre sono REM, sobre função de sonhos em processar memórias e emoções, sobre casos raros de parassonias e outros distúrbios de sono.
Há questões científicas genuínas que fascinam ela, mas também busca por compreensão de como fronteiras entre estados de consciência funcionam. Se há base em neurobiologia para experiências que teve que pareciam violar estas fronteiras completamente. Ela especula sobre possibilidade de que o que experimentou com Kruger era fenômeno que ciência atual não pode explicar adequadamente, mas que eventualmente pode ser entendido através de estruturas que integram consciência, física quântica e dimensões de realidade que modelo materialista simples não captura. Estas especulações permanecem privadas, anotadas em diários que mantém, mas não compartilha mesmo com Sarah ou grupo de apoio, consciente de que soaria excessivamente especulativa ou mesmo delirante para aqueles sem experiência direta de fenômenos similares. Durante férias de inverno de primeiro ano, Nancy retorna relutantemente a Springwood, sentindo obrigação de verificar pai e tentar intervir com mãe, cujo declínio ela ouve sobre através de chamadas ocasionais com Donald. Retornar é imediatamente difícil. Cada rua familiar desencadeando memórias, casa na Elm Street parecendo simultaneamente reconhecível e alienígena, como se pertencesse à vida que outra pessoa viveu. Marge está em condição pior do que Nancy temeu. Apartamento dela caótico e negligenciado. A própria Marge mostrando sinais de deterioração física e mental que vem de alcoolismo prolongado e isolamento. A tentativa de conversa onde Nancy confronta a mãe sobre necessidade de procurar ajuda, de parar de destruir-se através de bebida e autopiedade, mas Marge é defensiva e eventualmente hostil, culpando Nancy por não entender, por julgar escolhas que foram feitas com intenções boas, por não perdoar transgressões que qualquer pai teria cometido para proteger filhos. A conversa desintegra em argumentação dolorosa, que termina com Nancy saindo em lágrimas, reconhecendo que não pode salvar mãe que não quer ser salva, que tem própria recuperação para gerenciar e não pode sacrificar progresso tentando resgatar alguém que resiste ativamente. É lição brutal sobre limites e necessidade de, às vezes, escolher próprio bem-estar sobre lealdade familiar, mas é necessária para a preservação de saúde mental de Nancy. Tempo com Donald é mais produtivo. Conversas onde finalmente há honestidade maior sobre o que aconteceu na noite que Kruger foi atacado por pais vigilantes. Donald admite participação. Descreve como o grupo era motivado por medo genuíno e frustração com o sistema que libertou o predador óbvio em tecnicalidade, como a ação escalou de confronto planejado para violência fatal, de maneiras que alguns participantes não pretendiam completamente, mas que todos aceitaram responsabilidade por. Ele expressa arrependimento não pela intenção de proteger crianças, mas pelos métodos, por não ter previsto consequências de tomar justiça em próprias mãos, por ter contribuído para a criação de legado de trauma que eventualmente vitimou próxima geração, incluindo própria filha. Nancy aprecia a honestidade finalmente oferecida e, embora não possa perdoar completamente, desenvolve compreensão mais matizada de escolhas impossíveis que adultos enfrentaram e como tentativa deles de proteger através de violência secreta criou vulnerabilidades que não podiam prever. Pai e filha alcançam detente de tipos. Reconhecimento de que relacionamento deles foi permanentemente alterado por eventos, mas que ainda há afeição e desejo de manter conexão, apesar de complexidades. Donald expressa orgulho em como Nancy navegou trauma e está construindo vida significativa, reconhecimento que significa mais para ela do que ele provavelmente percebe. Quando Nancy retorna para a universidade após férias, a sensação de fechamento parcial, não resolução completa, mas aceitação de que algumas feridas não cicatrizam completamente, que família pode ser fonte de trauma tanto quanto de apoio,
que às vezes mover-se em frente requer estabelecer limites mesmo com aqueles que amamos. Ela carrega consigo renovado compromisso com própria recuperação e crescimento, determinação de não permitir que trauma defina totalmente trajetória de vida, de encontrar significado e propósito que transcende meramente ter sobrevivido. Anos de universidade subsequentes são período de crescimento constante. Nancy desenvolvendo competência acadêmica e também maturidade emocional, que vem de processar trauma através de múltiplas modalidades, terapia individual, eventualmente complementando grupo de apoio, relacionamentos com pares, oferecendo normalização gradual de interações sociais e trabalho acadêmico fornecendo estrutura intelectual para compreender experiências. Bloco 18. Passando conhecimento adiante. Quando Nancy completa graduação e começa programa de pós-graduação focado em psicologia de trauma, ela está em lugar radicalmente diferente de onde estava anos atrás, imediatamente após eventos em Springwood. Sintomas de trauma pós-traumático não desapareceram completamente. Ela ainda tem pesadelos ocasionais e momentos de hipervigilância, mas desenvolveu ferramentas robustas para gerenciar estes sintomas e viver vida significativa apesar deles. Sua tese de mestrado foca em trauma coletivo e como comunidades processam eventos que afetam múltiplos membros, trabalho claramente informado por experiências em Springwood, mas apresentado através de lente acadêmica que permite ela examinar padrões sem revelar envolvimento pessoal. Durante pesquisa, ela entrevista sobreviventes de vários traumas coletivos, desastres naturais, violência comunitária, falhas institucionais, ouvindo histórias que ecoam elementos de própria experiência dela, enquanto também revelam diversidade de como pessoas respondem e recuperam. A validação nestas conversas, confirmação de que recuperação dela não é anômala, mas segue padrões que outros também experimentam, que ferramentas que desenvolveu têm aplicabilidade além de circunstâncias específicas dela. Nancy também começa a trabalhar como facilitadora de grupo de apoio para sobreviventes de trauma, inicialmente como co-facilitadora sob supervisão e eventualmente liderando grupos próprios. É trabalho emocionalmente exigente, ouvir histórias de sofrimento semana após semana, testemunhar luta de outros sem poder consertar ou acelerar processos deles, mas também é profundamente significativo. Sensação de que experiências dela estão sendo transformadas em algo que beneficia outros. Ela traz empatia e compreensão que apenas alguém que viveu trauma pode oferecer. Capacidade de sentar com o desconforto de outros sem recuar ou minimizar. E participantes respondem a esta autenticidade de maneiras que fazem trabalho sentir como verdadeira vocação. Durante um destes grupos, Nancy conhece Marcos, sobrevivente de violência que tem pesadelos persistentes anos após eventos traumáticos. Há algo na descrição dele de pesadelos, na intensidade e qualidade vívida que transcende típico, que faz Nancy prestar atenção particular. Após sessão de grupo, ela oferece conversar individualmente, e Marcos compartilha detalhes que fazem sangue de Nancy gelar. Ele sonha com figura que corresponde a descrições de Kruger. Homem queimado com luva de lâminas caçando através de paisagens oníricas. Marcos vive em cidade diferente, não tem conexão com Springwood, mas experiências dele sugerem que talvez Kruger ou algo similar não estava limitado geograficamente da maneira que Nancy assumiu. Esta possibilidade é simultaneamente aterrorizante e validadora, confirmação de que experiências dela não foram completamente únicas, mas também sugestão de que a ameaça que pensou ter neutralizado pode ter escopo maior do que percebeu. Nancy debate consigo mesma sobre quanto
Compartilhar com Marcos, não querendo parecer delirante, mas também sentindo obrigação de avisar se ele genuinamente está enfrentando ameaça similar à que ela sobreviveu. Eventualmente, ela oferece orientação baseada em próprias experiências sem revelar completamente história, ensinando-o técnicas de sonho lúcido e estratégias para manter controle em pesadelos, sugerindo práticas que desenvolveu ao longo de anos de gerenciar próprio sono. Marcos implementa sugestões e relata melhora gradual. Pesadelos não parando completamente, mas intensidade diminuindo, sensação de vulnerabilidade absoluta sendo substituída por agência maior. Nancy monitora progresso dele com atenção, que vai além de interesse profissional típico, procurando por sinais de escalação que poderia indicar que ele precisa intervenções mais diretas, do tipo que ela teve que empregar anos atrás. Aqui no Cineflix, nós trazemos resumos incríveis de filmes para vocês curtirem. Se ainda não faz parte da nossa comunidade, cliquem no botão de inscrição, ativem o sininho para receber todas as novidades e deixem aquele like especial para fortalecer nosso trabalho. Sejam todos muito bem-vindos. Este encontro leva Nancy a começar a documentar casos onde indivíduos relatam experiências oníricas anômalas que têm qualidades similares às dela com Kruger, pesquisa não oficial que conduz paralelo a trabalho acadêmico formal. Ela estabelece presença discreta em fóruns online focados em sonhos e fenômenos paranormais, oferecendo suporte àqueles que compartilham experiências que outros descartam como delírio ou imaginação sobreativa. Através destas interações, ela identifica padrão perturbador. Há outros ao redor do país e, eventualmente, descobre internacionalmente que relatam encontros com entidade similar em pesadelos, sempre descrita com variações, mas elementos centrais, aparência queimada e luva com lâminas, permanecendo consistentes. Nancy desenvolve teoria de que Kruger não era fenômeno único, mas possivelmente exemplo de categoria mais ampla de entidades que existem ou operam através de sonhos, que violação de fronteiras entre consciente e inconsciente que experimentou pode ser mais comum do que literatura estabelecida reconhece. Esta teoria permanece especulativa e não publicável através de canais acadêmicos convencionais, mas informa trabalho clínico dela de maneiras práticas, tornando-a mais atenta a quando clientes descrevem pesadelos que podem ter dimensões além de puramente psicológicas. Durante este período, Nancy também reconecta com Sarah, mentora que se tornou amiga próxima, e eventualmente revela a história completa de o que aconteceu em Springwood, não apenas versão editada que compartilhou inicialmente, mas detalhes completos, incluindo elementos sobrenaturais. Sarah escuta com atenção, que é validadora ao invés de cética. Depois compartilha que teve suspeitas de que a história de Nancy continha mais do que revelou inicialmente, que intensidade de trauma dela e padrões específicos de sintomas sugeriam experiências que iam além de trauma convencional. Sarah revela que ela também teve experiência com fenômeno que desafiou explicação convencional, diferente em detalhes, mas similar em estrutura de ter encontrado algo em estado alterado de consciência que teve consequências no mundo físico. Esta revelação cria vínculo mais profundo entre elas, reconhecimento de serem parte de população pequena que experimentou dimensões de realidade que maioria nunca encontrará ou reconhecerá, se encontrarem. Elas discutem possibilidade de eventualmente publicar trabalho sobre estes fenômenos, tentativa de trazer reconhecimento acadêmico para experiências que atualmente existem apenas em margens de credulidade,
mas também reconhecem riscos para reputações profissionais e credibilidade de advogar por posições que maioria consideraria pseudocientíficas. Nancy completa doutorado com dissertação sobre resiliência em sobreviventes de trauma, trabalho que é academicamente rigoroso e bem recebido, estabelecendo-a como voz respeitada em campo, enquanto cuidadosamente evitando revelar extensão de envolvimento pessoal com o tópico. Ela aceita a posição como professora e terapeuta praticante, dividindo o tempo entre ensinar a próxima geração de psicólogos de trauma e trabalhar diretamente com clientes que estão navegando recuperação. É vida que encontrou significado e propósito, transformando experiências terríveis em fundação para ajudar outros. Mas sempre há consciência subjacente de que conhecimento dela vem de fonte que não pode compartilhar completamente, que carrega segredos que isolam mesmo quando está rodeada por colegas e amigos. Nancy, eventualmente, desenvolve workshop especializados sobre pesadelos e distúrbios de sono relacionados a trauma, sessões onde ensina técnicas de sonho lúcido e outras estratégias para retomar controle sobre experiências oníricas. Workshops atraem participantes diversos, alguns lidando com pesadelos pós-trauma, convencionais, outros com experiências que sugerem dimensões mais incomuns. Nancy navega estas sessões cuidadosamente, oferecendo ferramentas práticas que funcionam independentemente de se experiências têm componentes sobrenaturais ou são puramente psicológicas, permitindo cada participante interpretar através de própria estrutura de compreensão. Feedback é consistentemente positivo, muitos relatando melhora significativa em qualidade de sono e senso de controle. Validação de que conhecimento, duramente ganho por Nancy, tem valor prático para outros. A ocasião quando o participante de workshop aborda Nancy privadamente após sessão, descrevendo pesadelos que incluem figura que corresponde exatamente a Kruger, mesmos detalhes visuais que Nancy não mencionou durante a apresentação porque pareceriam demasiado específicos e potencialmente inverossímeis. Esta convergência independente de detalhes é tanto validadora quanto perturbadora, confirmando que experiências dela não foram completamente únicas, mas também levantando questões sobre natureza e escopo de fenômeno. Nancy oferece sessões individuais com participante, ensinando técnicas defensivas mais avançadas que desenvolveu através de experiência própria, e monitora cuidadosamente para sinais de escalação, que requereria intervenções mais diretas. Participante implementa estratégias e relata sucesso em manter a entidade em distância. Pesadelos continuando, mas retrai SK continuesem, intensidade ameaçadora de vida que inicialmente o apresentavam. Nancy documenta caso cuidadosamente em anotações privadas, adicionando a crescente coleção de evidências que sugerem fenômeno mais amplo do que incidente isolado em Springwood, anos atrás. Anos se acumulam com Nancy, estabelecida como especialista respeitada em trauma e distúrbios de sono, vida aparentemente bem-sucedida e funcional, construída sobre fundação de experiências que a maioria de colegas dela nunca saberá completamente. Ela desenvolve relacionamentos românticos ocasionalmente, mas nenhum progride para compromisso profundo, parte dela permanecendo guardada de maneiras que dificultam intimidade completa. Há reconhecimento de que trauma deixou marcas que afetam capacidade de confiar e ser vulnerável, que segredos que carrega criam distância mesmo em momentos de aparente proximidade. Ela aceita estas limitações como custos de sobrevivência, preço que pagou por viver quando outros não sobreviveram. Mas há melancolia nesta aceitação, consciência de o que foi perdido além de amigos que pereceram.
Nancy mantém contato mínimo com Springwood, visitas ocasionais para ver Donald, que envelheceu consideravelmente, mas mantém lucidez e dedicação a relacionamento com filha. Marge eventualmente sucumbe a complicações relacionadas a alcoolismo, passagem que Nancy processa com mistura complexa de alívio, tristeza e culpa residual sobre não ter conseguido salvar mãe de autodestruição. Funeral é pequeno, poucos remanescentes de geração de pais vigilantes comparecendo, comunidade tendo largamente esquecido ou escolhido não lembrar eventos que levaram a tanto sofrimento. Nancy pronuncia elogio que é honesto sobre complexidades de Marge, sobre amor que existiu junto com falhas, sobre como decisões feitas com intenções boas podem ter consequências devastadoras que reverberam através de gerações. Durante visita a Springwood para funeral, Nancy passa pela Elm Street, casa onde cresceu agora ocupada por família diferente, crianças brincando em jardim, sem conhecimento de história que lugar carrega. A qualidade fantasmagórica sobre ver vida ordinária acontecendo em local de trauma tão intenso. Lembrança de que, para a maioria, lugares são apenas lugares, não saturados com memória e significado da maneira que são para aqueles que experimentaram eventos definidores ali. Nancy permite-se momento de luto não apenas por mãe, mas por tudo que foi perdido, por adolescência interrompida, por amigos que nunca envelheceram além de 17 e 18 anos, por inocência e sensação de segurança que nunca recuperou completamente. Então ela se afasta, retornando para a vida que construiu longe deste lugar, carregando memórias, mas não mais definida exclusivamente por elas. À medida que Nancy atinge meia-idade, há perspectiva que vem de distância temporal de eventos traumáticos, capacidade de ver padrões e significados que não eram visíveis quando estava no meio de sobrevivência. Ela reconhece que trauma moldou a trajetória de vida dela de maneiras tanto limitantes quanto capacitadoras, fechando algumas portas enquanto abrindo outras, tornando impossível alguns tipos de experiências enquanto permitindo profundidade de empatia e compreensão que apenas vem de ter enfrentado extremos. Não é gratidão exatamente, ela nunca agradeceria por ter passado por o que passou, mas há a aceitação de que experiências fizeram dela quem é, que pessoa que se tornou tem valor e contribui significativamente para o mundo de maneiras que talvez não teria se vida tivesse seguido trajetória mais convencional. Nancy eventualmente escreve livro sobre recuperação de trauma, trabalho que é tecnicamente profissional, mas imbuído com conhecimento pessoal profundo, oferecendo tanto estrutura teórica quanto sabedoria prática para sobreviventes navegando próprias jornadas. Livro é bem recebido, resenhado positivamente em publicações profissionais e também encontrando audiência entre sobreviventes que apreciam combinação de rigor acadêmico e compreensão compassiva. A tour de palestras, seguindo publicação, Nancy falando em conferências e eventos comunitários, compartilhando insights enquanto cuidadosamente mantendo fronteiras sobre detalhes específicos de próprias experiências. Durante uma destas palestras, membro de audiência aborda a depois, mulher mais velha que viveu em Springwood durante eventos décadas atrás, que perdeu filho em circunstâncias que família nunca entendeu completamente, mas que descrições em livro de Nancy ressoam com a conversa emocional, onde Nancy oferece validação de experiências de família, reconhecimento de que perda deles foi real e significativa, mesmo se circunstâncias desafiaram explicação convencional. Mulher expressa gratidão por finalmente ter alguém que não descarta preocupações como delírio ou invenção,
por ter autoridade respeitada, reconhecendo que há fenômenos que ciência atual não explica adequadamente, mas que são não menos reais para aqueles que experimentam. Este encontro e outros similares reforçam para Nancy a importância de trabalho que está fazendo, de criar espaço onde experiências que existem em margens de credibilidade podem ser reconhecidas e processadas, de oferecer ferramentas e suporte que podem fazer diferença entre sobreviver e florescer após trauma. Bloco 19. Legado e aceitação. Nas últimas décadas de carreira de Nancy, ela testemunha mudanças significativas em como trauma e saúde mental são compreendidos e discutidos culturalmente. Estigma que uma vez cercou terapia e admissões de luta psicológica diminuiu consideravelmente, conversas sobre trauma pós-traumático e recuperação tornando-se mais mainstream e aceitas. Ela vê estas mudanças como progresso importante, embora também note que, mesmo com maior abertura, há aspectos de experiência, particularmente aqueles que desafiam materialismo estrito, que permanecem difíceis de discutir sem risco de ser descartada ou patologizada. Nancy treina a próxima geração de terapeutas de trauma, estudantes que trazem energia e ideias frescas, mas que também carecem de experiência vivida que informa o trabalho dela tão profundamente. Ela tenta comunicar não apenas técnicas, mas também atitude de humildade e abertura diante de experiências de clientes, de não impor estruturas rígidas sobre o que é possível, mas ao invés permitir que realidades de sobreviventes guiem compreensão e intervenção. Alguns estudantes captam esta abordagem naturalmente. Outros lutam com desejo de certeza e categorias claras, mas todos beneficiam de exposição à professora que modela a integração de competência profissional com humanidade profunda. Durante o workshop para profissionais, Nancy conhece Dr. Chen, pesquisador estudando fronteiras entre consciência e matéria, particularmente interessado em casos onde estados mentais parecem ter efeitos físicos que desafiam explicação convencional. A conversa após o workshop, onde Nancy cautelosamente compartilha mais sobre próprias experiências que geralmente revela, testando se Dr. Chen responderá com ceticismo ou abertura. Dr. Chen escuta com interesse genuíno, depois compartilha pesquisa própria sobre casos documentados de fenômenos psicossomáticos extremos e estados alterados de consciência que parecem permitir interações com realidade que física clássica não explica adequadamente. Não há conclusões definitivas oferecidas, mas há reconhecimento de que limites de compreensão científica atual não definem limites do que é possível, que humildade intelectual exige permanecer aberta a evidências mesmo quando desafiam paradigmas estabelecidos. Esta conversa leva à colaboração onde Nancy fornece perspectiva clínica, e Dr. Chen contribui estrutura teórica de física e neurociência de ponta, trabalhando juntos em artigo que explora como trauma pode alterar relação de sobreviventes com estados de consciência e fronteiras entre interno e externo, psicológico e físico. Artigo é cuidadosamente escrito para permanecer dentro de limites de credibilidade acadêmica, enquanto abrindo espaço para considerar fenômenos que literatura atual trata inadequadamente. É publicado em jornal respeitado e gera discussão considerável, alguns colegas apreciando abertura de perspectiva, outros criticando como especulação insuficientemente fundamentada. Nancy aceita a controvérsia como indicação de que estão tocando em questões importantes que merecem exploração adicional. Que desconforto de alguns é reação a desafio de certezas estabelecidas. À medida que Nancy se aproxima de aposentadoria, há reflexão sobre legado e impacto, ela mentorando dezenas de terapeutas que agora praticam em todo o país
Publicou trabalho que influenciou o campo, ajudou centenas de clientes a navegar em recuperação de trauma, contribuiu para conversas que expandiram compreensão de o que é possível em termos de experiência humana e cura. Mas há também reconhecimento de limites do que realizou, de que compreensão completa de fenômenos que experimentou permanece elusiva, que muitos que precisam de ajuda nunca a recebem, porque não podem articular experiências de maneiras que sistemas convencionais reconhecem. A humildade em aceitar que respostas que passou vida procurando permanecem parciais, que mistérios persistem apesar de décadas de estudo e reflexão. Nancy decide usar últimos anos de prática ativa para focar em casos mais difíceis, aqueles que outros terapeutas descartam como intratáveis ou delusionais. Ela trabalha com indivíduos cujas experiências desafiam categorização fácil, oferecendo validação e ferramentas práticas sem necessidade de forçar experiências deles em estruturas que não se adequam. É trabalho profundamente satisfatório precisamente porque está na margem, onde criatividade e abertura são mais necessárias, onde impacto de acreditar em alguém cuja realidade outros descartam pode ser transformador. Um destes clientes é jovem mulher chamada Emma, que relata pesadelos que incluem elementos assustadoramente familiares a Nancy, descrições que correspondem não apenas tematicamente, mas em detalhes específicos a próprias experiências dela décadas atrás. Nancy enfrenta dilema sobre quanto revelar, não querendo influenciar a narrativa de Emma, mas também sentindo obrigação de avisar e equipar se Emma genuinamente está enfrentando ameaça similar. Ela eventualmente compartilha a versão de própria história, observando cuidadosamente a reação de Emma, preparada para recuar se parecer estar causando dano ao invés de ajudar. Emma responde com alívio quase palpável, validação de não estar sozinha ou louca, de que alguém com credibilidade e autoridade experimentou fenômenos similares e sobreviveu. Nancy trabalha intensivamente com Emma ao longo de meses, ensinando todas as técnicas que desenvolveu, permanecendo disponível para suporte de crise, monitorando sinais de escalação. Emma implementa estratégias com determinação que lembra Nancy de si mesma jovem e, gradualmente, reporta ganho de controle sobre pesadelos, sensação de ameaça diminuindo embora não desaparecendo completamente. Há triunfo em ver Emma navegar para a segurança. Confirmação de que conhecimento de Nancy tem valor prático em proteger outros, que sobrevivência dela não foi apenas sorte, mas resultado de estratégias que podem ser ensinadas e replicadas. Quando Nancy finalmente se aposenta de prática clínica ativa, a cerimônia, onde colegas e antigos clientes celebram contribuições dela para campo. Tributos são respeitosos e afetuosos, reconhecendo o impacto profundo que teve através de décadas de trabalho dedicado. Mas Nancy sabe que aspectos mais significativos de contribuições dela, aqueles relacionados a fenômenos que existem além de fronteiras de reconhecimento convencional, permanecem não mencionados e em grande parte desconhecidos, exceto para pequeno círculo de aqueles que compartilham experiências similares. A melancolia nisto, reconhecimento de que legado completo nunca será publicamente conhecido ou reconhecido, mas também a paz em ter feito trabalho independentemente de reconhecimento, em ter ajudado aqueles que precisavam independentemente de se outros compreendiam ou valorizavam completamente o que estava sendo oferecido. Na aposentadoria, Nancy retorna ocasionalmente a Springwood, não para viver, mas para visitar, manter conexão com o lugar que moldou ela tão profundamente. Cidade mudou significativamente. Gerações que viveram através de eventos traumáticos, em grande parte falecidas ou partidas. População atual consistindo principalmente de pessoas sem conhecimento de história. Há
Algo libertador sobre este anonimato, possibilidade de caminhar por ruas sem peso de reconhecimento ou memória coletiva. Nancy visita túmulos de Tina, Glenn e, eventualmente, Marge e Donald, prestando respeitos e refletindo sobre como vidas todas conectadas foram alteradas por eventos que começaram inocentemente o suficiente, mas cascatearam em tragédia. Ela também visita a casa na Elm Street, sempre de distância respeitosa, observando famílias atuais vivendo vidas normais em espaço que, para ela, estará sempre marcado por trauma e terror. Há fechamento parcial nestas visitas, reconhecimento de que vida continua, que lugares são reciclados e reabitados, que trauma individual não permanece gravado permanentemente em geografia física, mesmo quando permanece carregado em memória pessoal. Nancy eventualmente escreve memoir, não para publicação comercial, mas como documento para a posteridade, registro honesto de o que experimentou e o que aprendeu. Ela não esconde ou edita elementos sobrenaturais, apresentando narrativa completa com compreensão de que muitos leitores descartarão como ficção ou delírio, mas esperando que aqueles que experimentaram fenômenos similares encontrarão validação e orientação. Memoir é depositado em arquivo de universidade onde ensinou, disponível para pesquisadores futuros que podem estar melhor equipados para contextualizar e compreender experiências que literatura atual trata inadequadamente. Há libertação em finalmente contar história completa, sem moderação ou edição para credibilidade, em confiar que verdade tem valor independentemente de recepção imediata. Nos anos finais de vida, Nancy vive quietamente, mantendo amizades com Sarah e alguns outros que compartilham compreensão de dimensões mais profundas de experiência, ocasionalmente consultando em casos onde a expertise dela é procurada. Ela dorme mais facilmente agora que em qualquer momento desde a adolescência, pesadelos tornando-se raros e gerenciáveis quando ocorrem, senso de ameaça imediata há muito tempo tendo recuado em memória. A paz que vem de ter vivido vida completa e significativa, apesar de começo traumático, de ter transformado experiências terríveis em fundação para ajudar outros, de ter mantido integridade e compromisso com verdade, mesmo quando verdade era difícil ou inverossímil. Nancy morre eventualmente em idade avançada, cercada por poucas pessoas próximas que compreendem o significado de vida dela, consciente de que fez diferença mesmo se alcance, completo de impacto, permanece impossível de quantificar. Bloco 20. Ecos através do tempo. Anos após passagem de Nancy, memoir dela é descoberto por pesquisador estudando fenômenos de consciência anômala, documento que fornece conta detalhada de experiências que corroboram padrões emergindo de outros casos documentados. Pesquisador Dr. Williams reconhece valor de narrativa de Nancy não apenas como testemunho individual, mas como peça de quebra-cabeça maior, sugerindo que há categorias de experiência que ciência mainstream falhou em abordar adequadamente. Dr. Williams inclui análise de caso de Nancy em livros sobre fronteiras de consciência, tratando memoir com respeito e seriedade que teria sido impossível em décadas anteriores, quando Nancy estava ativamente lutando para ser ouvida. Publicação gera interesse renovado em eventos de Springwood, jornalistas e pesquisadores retornando a examinar registros históricos, entrevistar sobreviventes remanescentes e descendentes de aqueles envolvidos. Comunidade que trabalhou diligentemente para esquecer e seguir em frente, encontra-se confrontada novamente com o passado, desta vez através de lente de investigação acadêmica, ao invés de sensacionalismo de mídia imediata após eventos. Há resistência de alguns residentes mais velhos que prefeririam deixar história enterrada,
mas também há reconhecimento crescente de que negar ou ocultar passado não preveniu trauma de reverberar através de gerações, que talvez enfrentamento honesto seja necessário para a verdadeira cura comunitária. Arquivos revelam documentos que pais vigilantes tentaram destruir, evidências de o que Kruger fez que motivou resposta extralegal deles, mas também registros de tecnicalidade legal que permitiu liberação dele, falha sistêmica que criou sensação de desespero e necessidade de ação direta. Há contexto aqui que complica narrativas simples de vilões e heróis, revelando como múltiplas falhas, individuais e sistêmicas, convergiram para criar condições para tragédia. Descendentes de pais vigilantes, muitos agora de meia idade ou mais velhos, enfrentam revelações sobre o que gerações anteriores fizeram com reações mistas. Alguns defendem ações como necessárias dadas circunstâncias, outros expressam horror sobre violência de turba, independentemente de provocação. Maioria luta com ambivalência de compreender motivações, enquanto reconhecendo que métodos eram fundamentalmente errados e criaram consequências imprevistas. Há tentativas de reconciliação comunitária, fóruns onde histórias podem ser compartilhadas e processadas coletivamente. Reconhecimento de que trauma não resolvido afeta não apenas indivíduos, mas tecidos sociais de comunidades inteiras. Emma, jovem mulher que Nancy mentorizada em últimos anos de prática, tornou-se terapeuta especializada também, carregando o trabalho adiante de maneira que honra o legado de Nancy, enquanto trazendo perspectivas e abordagens próprias. Ela estabelece clínica focando em experiências de trauma que existem em margens de reconhecimento convencional, criando espaço explicitamente seguro para aqueles cujas realidades desafiam paradigmas materialistas estritos. Clínica atrai clientes de área ampla, pessoas que foram descartadas ou inadequadamente servidas por sistemas convencionais, encontrando finalmente lugar onde experiências são levadas a sério e tratadas com competência e compaixão. Emma acredita Nancy frequentemente em apresentações e escritos, garantindo que contribuições de mentora não sejam esquecidas, que conhecimento duramente ganho através de sobrevivência de Nancy continue beneficiando outros. Há também desenvolvimentos em pesquisa científica sobre consciência que começam a fornecer estruturas teóricas para fenômenos que Nancy experimentou. Trabalho em física quântica sobre observador e realidade. Neurociência sobre fronteiras fluidas entre interno e externo. Estudos sobre estados alterados de consciência. Enquanto nenhum destes desenvolvimentos prova ou explica completamente o que aconteceu em Springwood, eles criam espaço intelectual onde tais fenômenos podem ser considerados seriamente ao invés de descartados reflexivamente como impossíveis. Há movimento gradual em direção à ciência mais inclusiva que reconhece limites de paradigmas atuais e permanece aberta a evidências que desafiam pressuposições estabelecidas. Springwood eventualmente estabelece pequeno memorial para aqueles que pereceram durante eventos, reconhecimento público de vidas perdidas que havia faltado por décadas. Memorial não oferece narrativa explicativa simples, mas simplesmente nomeia aqueles que faleceram e reconhece dor de perda. Há controvérsia sobre se incluir nome de Kruger, se reconhecer ele como vítima de violência de turba, mesmo dado seus próprios crimes. Debate que revela divisões contínuas sobre como comunidade compreende passado. Eventualmente, decisão é tomada de ter 2 memoriais separados, um para vítimas de crimes de Kruger, outro para todas as vidas.
perdidas em consequências, incluindo ele próprio e adolescentes que pereceram em pesadelos, reconhecimento de que múltiplas tragédias ocorreram e todas merecem reconhecimento, mesmo quando narrativas morais são complexas e irreconciliáveis. A história de Nancy é eventualmente adaptada em documentário, cineasta tendo obtido acesso à memoir dela e conduzindo entrevistas extensivas com aqueles que conheceram ela e foram impactados por trabalho. Documentário trata material com seriedade e respeito, apresentando elementos sobrenaturais como Nancy os experimentou, enquanto também incluindo perspectivas de céticos que oferecem explicações alternativas baseadas em trauma psicológico e dissociação. Não há resolução definitiva oferecida, mas há apresentação justa de evidências e testemunhos, permitindo audiências alcançar próprias conclusões. Documentário gera discussão considerável. Alguns espectadores convencidos de que Nancy experimentou fenômenos genuinamente anômalos, outros interpretando através de lentes psicológicas convencionais, mas maioria concordando que, independentemente de ontologia precisa de experiências, trauma foi real e recuperação dela foi notável. Para a comunidade de sobreviventes de experiências anômalas, documentário é validação importante. Reconhecimento mainstream de que há pessoas cujas realidades desafiam explicação fácil, mas que merecem ser levadas a sério. Emma organiza screening especial seguido por painel de discussão, criando espaço para aqueles com experiências similares compartilharem e se conectarem, construindo comunidade que Nancy imaginou, mas não viveu, para ver completamente realizada. Há reconhecimento neste gathering de dívida coletiva a Nancy por ter aberto caminho, por ter sobrevivido e depois dedicado vida a garantir que outros não tivessem que navegar sozinhos, como ela inicialmente fez. Nos anos que seguem, há mudanças graduais em como trauma e experiências anômalas são abordadas profissionalmente, maior abertura para considerar narrativas de clientes sem impor estruturas rígidas, desenvolvimento de modalidades terapêuticas que podem acomodar experiências que desafiam materialismo estrito. Estas mudanças não são universais ou completas. Resistência permanece em muitos setores, mas há progresso que teria sido impensável quando Nancy estava começando carreira. Legado dela contribui para este progresso de maneiras tanto diretas, através de estudantes que treinou, e indiretas, através de trabalho publicado, que influenciou. Conversas mais amplas sobre natureza de realidade e limites de compreensão científica atual. A Elm Street, em Springwood, eventualmente é renomeada como parte de esforço mais amplo de renovação comunitária, nova designação, quebrando associações com passado traumático e permitindo residentes presentes e futuros habitar espaço sem peso de história, que não é deles. Mas há também movimento para preservar memória através de museu pequeno documentando história de comunidade, incluindo capítulo difícil de violência vigilante e suas consequências. Educação destinada a garantir que lições sobre perigos de justiça de turba e importância de enfrentar, ao invés de ocultar erros passados, sejam transmitidas para gerações futuras. Museu inclui sessão sobre Nancy e outros sobreviventes, celebrando resiliência e contribuições enquanto honrando complexidade de suas experiências. Décadas após eventos originais, há simpósio acadêmico focado em trauma coletivo e fenômenos de consciência anômala, onde caso de Springwood é examinado como estudo de múltiplas disciplinas. Pesquisadores de psicologia, sociologia, neurociência, física e estudos religiosos contribuem perspectivas, análise multifacetada, revelando camadas de significado e implicação que abordagens de disciplina única perderiam. Há reconhecimento de que alguns mistérios permanecem.
que compreensão completa pode estar além de capacidades analíticas atuais, mas também valorização de o que pode ser aprendido através de examinar casos seriamente, ao invés de descartá-lo como mera curiosidade ou delírio coletivo. Emma apresenta no simpósio, compartilhando como o trabalho de Nancy informou abordagem clínica própria e oferecendo dados de anos de prática sobre eficácia de técnicas que Nancy desenvolveu. A apresentação é bem recebida, contribuindo para reconhecimento crescente de que há valor prático em levar experiências anômalas a sério e desenvolver intervenções baseadas em realidades de clientes, ao invés de impor estruturas teóricas que podem não se adequar. Há senso no simpósio de estar em momento de mudança de paradigma, onde questões que foram marginalizadas estão sendo trazidas para mainstream de inquérito acadêmico, onde humildade intelectual está substituindo certeza dogmática sobre limites do possível. No final, legado de Nancy não é história de ter resolvido todos os mistérios ou fornecido respostas definitivas, mas de ter vivido com integridade através de ambiguidade, de ter transformado trauma em fonte de sabedoria e, em compaixão, de ter criado caminhos para outros seguirem quando enfrentam o inexplicável. Ela sobreviveu o que não deveria ser possível sobreviver. Depois dedicou vida a garantir que conhecimento ganho através de sobrevivência pudesse beneficiar outros. Há heroísmo nisto, que transcende noções convencionais de coragem, tipo de força que vem de persistir através de décadas de incerteza e dúvida, de manter compromisso com verdade, mesmo quando verdade é inverossímil ou inconveniente. Springwood eventualmente se torna lugar de peregrinação para aqueles interessados em fenômenos de consciência anômala, turistas e pesquisadores visitando locais associados com eventos, alguns com ceticismo, outros com credulidade, maioria com curiosidade genuína sobre o que aconteceu aqui e o que pode revelar sobre natureza de realidade. Comunidade aprende a acomodar este interesse enquanto mantendo dignidade de memória de aqueles que foram perdidos. Equilíbrio entre abertura sobre passado e proteção de privacidade de residentes que simplesmente querem viver vidas normais sem serem definidos por história. Há restaurantes e lojas que capitalizam modestamente em associações, mas também há resistência a transformar tragédia em espetáculo. Negociação comunitária sobre como honrar passado sem explorá-lo. A história eventualmente entra em cultura popular através de múltiplas adaptações, algumas respeitosas e bem pesquisadas, outras sensacionalistas e explorativas. Nancy teria sentimentos mistos sobre esta proliferação, apreciando que experiências não sejam completamente esquecidas, mas lamentando distorções e simplificações inevitáveis quando narrativas complexas são transformadas em entretenimento. Mas há também reconhecimento de que até versões imperfeitas servem propósito de manter conversas vivas, de introduzir gerações sucessivas a questões sobre trauma, justiça, limites de compreensão científica e resiliência humana. Esse foi um breve resumo. Espero que tenham gostado. Para quem ainda não é inscrito, inscreva-se no canal, ative o sininho e deixe seu like. Até a próxima.